Corey Richins pode ser solto agora ou em definitivo. Precisamos falar sobre a nova alegação bombástica da defesa, afirmando que os promotores não só deixaram de entregar provas, mas provas que supostamente inocentam Corey da acusação de assassinato do marido dela, Eric. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Corey Richins está prestes a conseguir uma grande vitória. Isso realmente é uma afirmação, e tanto, já que sempre falamos sobre as evidências crescentes contra ela, contra essa esposa acusada de envenenar o marido. Tudo pode depender de uma testemunha-chave. Vou explicar. Richins é acusada de matar o marido, Eric Richins, em março de 2022, colocando fentanil em seu Moscow Mule na noite de sua morte. Quando digo que há evidências crescentes, o que isso significa? Ela disse às autoridades que encontrou o marido inconsciente aos pés da cama ao acordar às 3 da manhã. Mas Eric, aparentemente, tinha 5 vezes a dose letal de fentanil no organismo. Segundo as autoridades, quando elas analisaram os celulares dela, teriam encontrado buscas por mulheres. Prisão de Utah. Policiais podem recuperar mensagens apagadas do iPhone? Se alguém é envenenado, como isso aparece na certidão de óbito? Quanto tempo as seguradoras de vida demoram para pagar? Qual a dose letal de fentanil que ela teria tentado usar para envenenar o sanduíche do Eric? No Dia dos Namorados do mês passado, ele ficou tão doente que teve urticária por uma reação alérgica. Eric supostamente disse a um amigo: "Acho que minha esposa tentou me envenenar." Sem o Eric saber, ela pegou um empréstimo de $250 mil usando a casa, possivelmente falsificando sua assinatura, e ficou endividada, enquanto Eric, milionário, falava sobre dinheiro. Ela é acusada de abrir apólices de seguro de vida no nome do marido, sem que ele soubesse, no valor de $2 milhões, William Bill. E claro, se você conhece esse caso, vai saber disso. Ela é a mulher que publicou um livro chamado Você Está Comigo? Após a morte de Eric, que ela disse que poderia ajudar crianças a lidar com a perda. Ela até foi à mídia local falar sobre isso, mas agora é acusada de assassinar Eric. Nada disso é bom. Esta é uma amostra das provas que os promotores parecem ter contra ela, que enfrenta acusações de assassinato e crimes financeiros. Mas há outra peça-chave de evidência. Outra peça-chave de evidência que pode ligar tudo isso. E a atualização sobre a qual quero falar agora é se isso coloca todo o caso em risco. Porque aqui está a pergunta: de onde Corey Richins teria conseguido as drogas, certo? De onde ela conseguiu o fentanil? Os promotores afirmam que foi por meio de sua empregada, Carmen Lauber, que explicou isso aos investigadores, segundo uma declaração juramentada. Citando, Lauber admitiu que forneceu a Corey Richins, de 15, a 30 comprimidos de fentanil em 2 ocasiões, cerca de um mês antes da morte de Eric. Ela disse que Corey a pagou cerca de 900 por cada entrega. Ela forneceu detalhes sobre a solicitação das drogas, os locais de retirada e entrega, e outros detalhes pertinentes que foram corroborados com evidências forenses digitais. Então, caso encerrado, certo? Tudo muito bom para a acusação, mas não exatamente. Aqui está o problema. A equipe de defesa de Richins. Eles agora argumentam. Espere um segundo. Lauber afirma ter conseguido os comprimidos com Roberto Crozier, que nega a acusação, que ele vendeu Oxycontin para Lauber, não fentanil. Lauber só acredita ter dado fentanil a Richins, porque pensa ter recebido isso de Crozier. Isso é um grande desenvolvimento. Então, supostamente, Crozier voltou atrás em sua declaração anterior. Então, de acordo com a National Broadcasting Company, ele teria dito em 2023 que vendeu fentanil para Lauber. E quando perguntaram, agora, por que você mudou sua história? Crozier afirmou não lembrar o que disse na época, pois estava em processo de desintoxicação e fora de si. Agora, segundo seu depoimento, está sóbrio. Ele relata: em 4 de maio de 2023, estava preso há pouco e me desintoxicando de drogas. Não me lembro dos detalhes daquela entrevista, apesar de terem me contado depois. Concordei que vendi fentanil para Carmen Lauber em 2022. Segundo Crozier, em 2 ocasiões, ele afirmou a supostos promotores, em uma reunião em abril de 2025,
que isso não era verdade. Citação: Sr. Bloodworth. E o outro indivíduo me perguntou se eu tinha vendido fentanil para Carmen Lauber. Eu disse a eles: não, vendi Oxycontin para Carmen Lauber 2 vezes no início de 2022. Eu disse a eles que encontrei com ela no Maverick e no Draper, nas 2 vezes para vender os comprimidos. Eu afirmei ter vendido comprimidos de Oxycontin de 30 miligramas, chamados também de Roxy 30, para Carmen Lauber. Eles me perguntaram várias vezes se eu tinha certeza, e eu disse que sim, eu tinha certeza. Vendi Oxycontin para ela? Então, em outras palavras, os advogados de defesa estão argumentando que não só os promotores o entrevistaram em abril e souberam de tudo isso, mas talvez o mais importante, eles não contaram para a defesa. Essa é a alegação, afirma o documento da defesa. A promotoria sabe dessa prova exculpatória desde abril, ou seja, que mostra que o réu não é culpado. A promotoria não informou a defesa sobre essa informação. A promotoria não emitiu comunicado, relatório ou qualquer informação, permanecendo em silêncio. Deixe-me dizer isso rapidamente. Mesmo que você não seja um jornalista, ok, acompanhar o que está acontecendo neste mundo é muito importante. Hoje, com tanta parcialidade da mídia e desconfiança, parece quase impossível saber em que acreditar. Certo? Bem, é por isso que quero apresentar para você o nosso patrocinador, Straight Arrow News. Straight Arrow News é uma plataforma de notícias personalizada que entrega jornalismo imparcial e factual. Reportagens que informam, educam e geram confiança em todos os espectros políticos. Como funciona? A mídia Miss mostra aos leitores reportagens ignoradas pela mídia tradicional tendenciosa, fornecendo análises úteis e transparência nas fontes, permitindo que os leitores vejam o que realmente ocorre, não apenas o sensacionalismo. A diferença do Straight Hour News é que site e app informam os vieses das fontes. O panorama da mídia deles, os grupos de ferramentas e exibições organizam os veículos de acordo com suas tendências para oferecer o máximo de transparência. Se quer uma forma melhor de receber notícias, acesse Sancom na barra lateral ou clique no link da descrição. Notícias diretas da hora. Pule o drama e tenha acesso aos fatos com jornalismo confiável. E a defesa afirma que a única razão pela qual descobriram tudo isso é porque entrevistaram Crozier no mês passado. A grande questão, segundo a defesa nos autos, é que a promotoria omitiu provas que não só negam a culpa da senhora Richens, mas também desmontam a tese de que ela adquiriu o fentanil que matou seu marido. A omissão da promotoria em divulgar e esconder provas de que a senhora Richens não comprou fentanil prejudicou a senhora Richens, o público e a integridade do sistema jurídico. Este é exatamente o tipo de má conduta que a regra 38 foi criada para prevenir. Ao reter provas, a promotoria negligencia seu dever de buscar justiça e compromete um julgamento justo. A defesa continua dizendo, abre aspas, se o Estado não pode colocar o fentanil nas mãos do réu, o Estado não tem caso. A declaração do Sr. Crozier não só expõe falhas no caso deles, como também o destrói, deixando-os apenas com especulações e longe de além de qualquer dúvida razoável. Agora, em um dos documentos, eles estão pedindo ao tribunal que emita uma ordem para que a promotoria entregue à defesa todas as provas, como mensagens, e-mails ou gravações entre promotoria, polícia e Crozier, anotações sobre ele ou qualquer coisa que inocente Richens. Mas você também deve pensar, isso é realmente uma violação tão grave das regras? O juiz poderia arquivar o caso? Vou comentar sobre isso. Eles pediram novamente ao juiz para reconsiderar a fiança, já negada várias vezes. Vamos abordar esse tema também. O que está acontecendo aqui? Vou chamar um especialista. Estamos com Jeremias Dias, advogado criminal e ex-promotor, assistente do condado de Salt Lake, assistente do promotor. Obrigado por participar, Jeremias. Bom te ver. Deixe-me começar por aqui. O que você acha do fato de que Crozier aparentemente mudou de posição, mudou seu relato? Podemos começar por aí? Claro, quero dizer, não é muito comum que histórias mudem assim, mudem de forma tão significativa. Neste caso, acho que é bem importante. Algo tão importante? Deixe-me começar por aqui.
mesmo antes da acusação de que a promotoria escondeu provas que poderiam inocentar. Se isso for verdade, ok. E ele forneceu apenas oxicodona e não fentanil. Isso é o fim do caso? Quero dizer, eles conseguem provar que Corey Richens matou o marido dela? Não sei se é o fim do caso, pois há diferenças. Nas regras de evidência, o promotor pode apresentar declarações anteriores inconsistentes, correto? Mas ao mesmo tempo isso não ajuda. Como promotor, eu veria isso como um golpe sério para o caso. Se Carmen Lauber diz que não sabe o que recebeu e presume ser fentanil, ele responde: não, dei oxicodona. Relatórios toxicológicos mostram que Eric tinha 5 vezes a dose letal de fentanil no corpo. E eles não conseguem ligar diretamente de onde Corey Richens conseguiu isso. Quero dizer, eu me pergunto antes de tudo, como os promotores agem? Os promotores mudam o caso deles. Eles ainda o chamam ou chamam Carmen Lauber para depor. Eles se esquecem de onde ela pegou os comprimidos de fentanil? Como isso muda o caso da promotoria? Lembre-se, você ainda tem o fato de que, de acordo com Carmen, Corey pediu para Carmen conseguir fentanil para ela, certo? Então, como defesa, você ainda tem que lidar com isso. E como promotor, você ainda tem esse argumento na manga. Por que Corey está pedindo fentanil de modo geral? Então, quero dizer, mesmo que esse sistema de entrega que eles alegaram de Carmen para Roberto, de volta para Carmen e depois de volta para Corey, todo esse processo possa ter desmoronado. Bem, o que o Estado certamente não tem é qualquer tipo de novidade, eu acho. Ponte para o fentanil, mas ainda existe o fato de que, de acordo com Carmen, Corey estava pedindo fentanil. Então você ainda tem isso para lidar, e dependendo de que lado você está, você tem argumentos para apresentar. Aliás, também fazemos esse argumento. Supondo que ele fale a verdade agora, ele seria a testemunha mais confiável? Ele pode ter dado fentanil, não sabemos. Existem vários aspectos a considerar ao avaliar a credibilidade, e esse é um deles. Qual é o motivo aqui? Qual é o motivo para mentir? Qual é o motivo para mudar a história? E isso vai ser algo difícil de contestar. Como promotor aqui, certamente, como eu disse, mais um ponto para a equipe de defesa. A promotoria violou as regras sobre entregar material para a defesa, entregar material que seja potencialmente exculpatório, material que possa negar a culpa do réu? Qual é o padrão? E eles violaram esse padrão. Cara, e isso é difícil porque é uma área um pouco cinzenta. Acho que certamente não é uma boa conduta. Quando eu era promotor, como você mencionou, eu fui promotor anteriormente. Espera-se que, como promotor, você vá além e esteja acima de qualquer suspeita. Então, a esperança teria sido que, quando eles tiveram a conversa com Roberto Crozier, eles tivessem divulgado essa conversa para a defesa. O fato de que a defesa só está ouvindo sobre isso, de acordo com a equipe de defesa, em setembro, de abril a setembro, pelas minhas contas, são 5 meses e eles não divulgaram algo tão importante de novo. Quero deixar claro que isso é sério. Ele está mudando sua história dizendo que não deu fentanil para ele. É algo sério e acho que isso deveria ter sido divulgado o quanto antes em abril. Quero dizer, você certamente pensaria e esperaria isso. Um promotor no caminho de volta para o escritório depois de se reunir na cafeteria Starbucks teria dito: Ei, temos um problema. É isso que a testemunha está nos dizendo agora? Talvez você queira que alguém vá até ele, entre em contato e faça uma entrevista com ele. Ou e uma das coisas que meio que me surpreende aqui é que a equipe de acusação não enviou um investigador para obter essas novas informações e de alguma forma repassá-las para a equipe de defesa. Então, eu acho que isso é uma preocupação. Existe um elemento de pontualidade sobre a divulgação, não é necessário que seja imediata, mas sim em tempo hábil. Se eles estão ou não nessa área cinzenta, já é setembro. Ainda não divulgaram isso à defesa e o julgamento será em fevereiro. É, estou surpreso que isso não tenha sido divulgado. Bem, é nesse momento que a defesa aparece e diz: só descobrimos isso porque o entrevistamos e soubemos qual seria a defesa para a acusação. Acho que a defesa mencionou isso na petição. O que a promotoria vai alegar? Que foi descuido? Esse é o argumento dos promotores?
Dizem que não ocultaram provas de propósito, apenas foi um descuido. Estávamos tentando corroborar isso, mas é mesmo responsabilidade deles corroborar isso? Ou é simplesmente entregar imediatamente para a defesa? Quero dizer, parece que isso foi um erro. Foi uma falha, não foi intencional. Essa seria a defesa da promotoria aqui, certo? Bem, quero dizer, teria que ser, teria que ser. Olha, foi só uma falha, mas ao mesmo tempo isso é uma grande falha, não é? Quero dizer, isso é uma evidência bem crítica em relação a esse caso. Eu imagino que eles teriam que dizer que foi uma falha. Acho que vai ser algo do tipo: estávamos ocupados, não tínhamos certeza de quão confiável era. Mesmo assim, quando se trata de confiabilidade, isso não deveria ser necessariamente uma decisão do promotor. Isso é algo que deveria ser decidido após ter sido divulgado ao advogado de defesa. So, This is. Esse é um assunto tão importante que eu fico curioso. Cenário diferente. No caso do Alec Baldwin, houve um problema grave na entrega de provas à defesa, levando ao arquivamento do processo. Quero dizer, se estou me lembrando corretamente, acredito que foi isso que aconteceu. Isso é uma opção? Isso é algo que poderia acontecer aqui? O juiz poderia considerar isso uma farsa e injustiça. Os direitos de Corey Riching foram violados. Estou arquivando este caso. Isso é uma consequência real? Se a promotoria realmente violou seu dever? Acho que é possível. Acho que provavelmente a violação precisa ser mais grave para chegar a esse ponto. Quero dizer, é possível, só não acho provável. Qual poderia ser uma punição para a promotoria? Essa é uma boa pergunta. Vai ser interessante ver. Eu não sei exatamente como o juiz decidiria ou realmente o que está em jogo para isso. E quanto a concordar com os promotores de defesa? Você tem que entregar todas essas provas. Então, não só as provas que poderiam inocentar Corey Riching, que obviamente eles já deveriam entregar de qualquer forma, mas toda a correspondência sobre Crozier, tudo relacionado a ele, você acha que o juiz vai conceder esse pedido? Eu acho que ele vai. Não é garantia de que ele vai, mas, dadas as circunstâncias, dado o alto perfil do caso, acho que ele vai ordenar que isso seja entregue. Isso vai atrasar o caso? Digo, o julgamento dela está marcado para fevereiro. Isso agora complica tudo? É possível, depende do número 1, com que rapidez o Ministério Público entrega as provas à defesa e o que a equipe de defesa faz com elas. Após receberem, quanto tempo levam para revisar e analisar a fundo as novas informações dessa divulgação? Aliás, já falo sobre fiança. Enquanto isso, penso se a promotoria agora está tendo dificuldade para provar isso. Ela obteve os comprimidos com Carmen Lauber e Robert Crozier. Se não conseguirem provar isso, como vão demonstrar que os comprimidos estavam com ela? Isso indica uma falha na investigação? Não conseguem sugerir outra forma de ela ter obtido os comprimidos? Eles precisam descobrir de onde ela conseguiu os comprimidos? Caso contrário, a defesa explorará isso na abertura, no argumento final e durante o julgamento. Se eles não conseguirem estabelecer isso, isso mostra uma fraqueza, uma lacuna na investigação? Então, eu não sei se isso é suficiente para necessariamente fazer o caso ser arquivado. Esse caso sempre se baseou em evidências circunstanciais. Quando o caso é circunstancial, a questão é quão forte ele é. É claramente mais fraco com as revelações de Roberto Crozier de que ele nunca deu fentanil, mas o promotor ainda tem o fato, de acordo com Carmen Lauber, de que Corey estava pedindo fentanil. Então você tem Eric sofrendo uma overdose de fentanil, você tem Corey pedindo fentanil. Você ainda tem isso para usar como evidência e seu caso fica mais fraco sem essa ligação? Isso indica que ela conseguiu o fentanil aqui? Sim, fica mais fraco, mas ao mesmo tempo ainda é algo com que a promotoria pode seguir em frente. Você está certo, é um caso mais fraco, porque eles não conseguem apontar a rota de distribuição que Corey supostamente usou para conseguir o fentanil. Quero falar e conversar sobre fiança, a moção da defesa, para que o tribunal reconsidere isso e para que Riching seja liberado à luz desse desenvolvimento. Porque, novamente, ela já teve a fiança negada 2 vezes até agora. Então, eles citam em seu processo como, de acordo com a lei de Utah, um indivíduo acusado ou preso por uma infração criminal deve ter direito à fiança como um direito.
exceto se o indivíduo lhe for acusado de um crime grave, quando houver provas substanciais para sustentar a acusação. O tribunal conclui, com provas claras e convincentes, que o indivíduo representa perigo substancial ou pode fugir. Fim da citação. Embora o tribunal já tenha concluído anteriormente que existem provas substanciais para sustentar as acusações contra a senhorita Richins, a retratação do Sr. Crozier de sua declaração anterior muda o cenário de uma forma que não pode ser ignorada. Para manter a senhorita Richins sob custódia sem fiança, o tribunal deve concluir que há provas substanciais para a acusação, o que não existe mais neste caso. Essa é toda a teoria da responsabilidade criminal do Estado. Corey Richins obteve fentanil de sua empregada, Carmen Lauber, que ela fez com que fosse ingerido involuntariamente por seu marido de alguma forma desconhecida, causando diretamente sua morte. Não há nenhuma evidência física disso, apenas as declarações de Carmen Lauber, e essas declarações dependem totalmente de Lauber ter ou não obtido o fentanil de Robert Crozier. Nenhum dos supostos comprimidos de fentanil foi encontrado ou testado. Lauber só acredita que vendeu fentanil para Corey porque ela acreditava que era isso que Crozier tinha dado para ela. Se Robert Crozier de fato não vendeu fentanil para Lauber, não pode haver um argumento crível de que existe evidência substancial de culpa, e eles argumentam que ela deveria ser solta. Bom argumento, Jeremy? Acredito que sim. Lembro que o Estatuto de Fiança de Utah possui vários aspectos, certo? A primeira coisa que o juiz precisa constatar, como você acabou de ler, é que há evidências substanciais para sustentar as acusações. O escritório do promotor apresentou e defendeu a moção para manter sem fiança. Até este ponto, eles tiveram essa ponte de distribuição com o que o Sr. Crozier veio a público e disse que ele nunca vendeu fentanil para a senhorita Lauber. Com essa declaração, isso destrói a ponte de distribuição e, portanto, isso vai contra a natureza das provas substanciais do caso. Por isso, acho que está pronto para reconsideração. Também considero o argumento da defesa bom e sólido. Vou te perguntar isso. O escritório do promotor do condado de Summit afirmou: não comenta assuntos pendentes, que vai responder no registro público em 14 dias, conforme permitido pelas regras do tribunal. Essa era uma resposta que você esperava. E como eles vão responder? Quero dizer, é assim que eles têm que responder. Por enquanto, o fato disso ter vindo à tona está na mídia. Eles vão ser muito, muito cuidadosos com a forma como respondem. Dada a gravidade disso, dadas as alegações apresentadas pela equipe de defesa. Quero dizer, a gente já falou sobre isso, já conversamos, é algo importante. Que se o Ministério Público soubesse desse tipo de retratação, dessa mudança nos acontecimentos, de dizer que ele não vendeu fentanil para a senhorita Lauber, mas que vendeu Oxycontin para ela, então isso é algo importante e abre uma porta. E rapidinho, olhando o panorama geral, posso ser repetitivo, mas se a promotoria não provar como ela obteve os comprimidos e quando ou como supostamente colocou no Moscow Mule, não terão um caso definitivo. Você acha que eles ainda podem conseguir uma condenação com base nas circunstâncias da morte dele, nas declarações dela, no comportamento dela, nas apólices de seguro de vida, nas supostas pesquisas dela no Google ou pesquisas no celular dela? Você acha que eles ainda poderiam conseguir uma condenação com base em todo o resto que eles possam ter? Eu acho que é uma possibilidade. Quão provável é essa possibilidade? Eu não sei. Isso vai ser algo que a equipe de acusação vai ter que avaliar. Lembre-se, você acabou de listar um monte de evidências. Mesmo sem a cadeia de distribuição curta de 4 etapas, como mencionamos, eles ainda possuem o fato de Corey ter procurado a senhorita Lauber e pedido para ela conseguir fentanil. Não is that a rota falhou. Senhorita Lauber, isso é tudo que sabemos. Mas o escritório do promotor ainda tem tudo o que você acabou de mencionar no que diz respeito a poder apresentar isso ao júri. Eles podem dizer: olha, nós não sabemos necessariamente como ela conseguiu o fentanil, mas sabemos que ela estava pedindo por isso, e sabemos que ele teve uma overdose com isso. Sim, é um bom ponto. Queríamos abordar esse desenvolvimento interessante, e temos focado em Corey Richins há algum tempo. Isso é significativo. Jeremy Dias, obrigado pelo seu tempo. Foi ótimo te ver.
Sim, obrigado. Bom te ver também. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde ouvir podcasts. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Eu sou Jesse Weber, até a próxima.